E se eu te dissesse que o governo dos Estados Unidos drogou, torturou e lavou o cérebro dos próprios cidadãos, e se saiu impune por mais de 20 anos? Isso não é teoria da conspiração. Isso é história, desclassificada, documentada e quase completamente esquecida. O ano é 1953. A Guerra Fria está no seu auge. Os Estados Unidos e a União Soviética estão lutando uma guerra silenciosa, não só por território, mas pela mente humana. Os oficiais de inteligência americanos estavam aterrorizados. Eles acreditavam que os soviéticos tinham descoberto uma forma de controlar a mente das pessoas, de transformar soldados em fantoches, de fazer prisioneiros confessarem crimes que nunca cometeram. Então a CIA decidiu reagir. Eles lançaram um programa ultra-secreto para dominar o controle mental antes dos soviéticos. Chamaram de MKUltra. MKUltra não era um experimento pequeno. Envolvia 150 programas de pesquisa em 80 instituições, hospitais, universidades e prisões. E a droga no centro de tudo isso? LSD. O homem responsável era o químico da CIA Sidney Gottlieb. Sua missão? Encontrar uma forma de apagar completamente a mente de uma pessoa e reprogramá-la do zero. Mas a CIA não testou o LSD em voluntários. Eles testaram em pessoas que não tinham absolutamente nenhuma ideia do que estava acontecendo. Uma das primeiras vítimas foi Frank Olson, um cientista do Exército dos Estados Unidos. Em novembro de 1953, seus colegas da CIA colocaram LSD secretamente na bebida dele durante um retiro de trabalho. Frank teve um colapso mental completo, paranoico, aterrorizado, incapaz de funcionar. 9 dias depois, ele caiu de uma janela do 13º andar na cidade de Nova York. A CIA chamou isso de suicídio. A família dele nunca soube a verdade. Por décadas, a morte dele foi registrada como um acidente. Mas Olson foi só uma pessoa. MKUltra teve centenas de vítimas. Uma operação, chamada Projeto Artichoke, sequestrava pessoas e as trancava em quartos por semanas, dando LSD todos os dias, tentando destruir completamente suas personalidades. Outra, chamada Operação Midnight Climax, foi ainda mais perturbadora. A CIA montou bordéis falsos em São Francisco e Nova York. Homens eram atraídos, drogados secretamente, e observados por agentes atrás de espelhos espiões. As vítimas nunca souberam o que estava acontecendo com elas. MKUltra também realizou experimentos em hospitais. Pacientes que chegavam com depressão ou ansiedade eram secretamente experimentados por anos. Eletrochoques, como as induzidos por drogas, gravações tocadas nos ouvidos deles 24 horas por dia. O médico mais infame da MKUltra foi Evan Cameron, um psiquiatra da Universidade McGill no Canadá. Ele chamou seu método de Psychic Driving, apagar a mente de um paciente e tentar reescrevê-la. Seus pacientes eram mantidos inconscientes por semanas, às vezes meses. Quando finalmente acordavam, muitos tinham esquecido como falar, como andar, como se alimentar. Eles eram como bebês. O trabalho de Cameron era financiado tanto pela CIA quanto pelo governo canadense. Seus pacientes eram pessoas comuns que simplesmente foram a um hospital procurando ajuda. Por anos, tudo isso permaneceu escondido. A CIA tinha uma única regra: destruir tudo. Em 1973, o diretor da CIA Richard Ells ordenou que todos os arquivos da MKUltra fossem triturados. O projeto deveria desaparecer da história para sempre. E quase conseguiu. Mas eles cometeram um erro. Um pequeno lote de documentos financeiros tinha sido arquivado por engano em um depósito em Maryland. Eles sobreviveram à purga. Em 1977, esses documentos foram descobertos durante uma auditoria governamental de rotina. A história começou a se desenrolar. O Senado dos Estados Unidos lançou uma investigação completa. E o diretor da CIA Stansfield Turner sentou diante do Congresso e admitiu tudo. Sim, a CIA tinha secretamente experimentado em milhares de cidadãos americanos. Sem o consentimento deles por mais de 20 anos. A nação ficou em choque. Mas quase ninguém foi para a prisão. Sidney Gottlieb se aposentou em uma fazenda tranquila na Virgínia. Criou cabras, e morreu em 1999 sem nunca ter sido acusado de um crime. Evan Cameron também morreu livre. Suas vítimas passaram o resto de suas vidas com dano psicológico permanente. Incapazes de trabalhar,
incapazes de lembrar quem um dia foram. Algumas famílias receberam pequenas indenizações do governo. Nenhum pedido de desculpas oficial foi feito. Nkultra não machucou apenas as pessoas que foram experimentadas. Isso mudou os Estados Unidos. Foi o momento em que muitos cidadãos perceberam que o próprio governo poderia olhar para eles não como pessoas, mas como ferramentas, como pontos de dados, como experimentos. A paranoia, a desconfiança, o medo do que governos fazem em segredo. Muito disso tem raízes exatamente aqui. E aqui está a parte que deveria te dar um calafrio. Ainda não sabemos a história completa. A maioria dos arquivos foi destruída em 1973. O que sabemos já é horrível. O que foi triturado pode ser ainda pior. O filho de Frank Olson, Eric, passou mais de 40 anos tentando provar que seu pai foi assassinado. Ele mandou exumar o corpo 2 vezes. Evidências forenses apoiavam o caso dele. O governo ainda chamou de inconclusivo. Esta é a parte da história que não cabe nos livros didáticos. A parte desconfortável. A parte onde os heróis e os vilões usam a mesma bandeira. Nkultra não é só uma história da CIA. É uma história sobre o que acontece quando o poder não tem limites. Quando o segredo não tem fiscalização. Quando seres humanos se tornam experimentos. E a pergunta que deveria nos manter despertos à noite. Se isso aconteceu uma vez, ficou escondido por 20 anos. E quase desapareceu para sempre. O que está escondido agora? Essa é a história da Nkultra. Registrada no tempo, para que nunca seja esquecida. Fontes e documentos desclassificados estão linkados na descrição abaixo. No próximo episódio, o governo dos Estados Unidos envenenou secretamente o álcool durante a Lei Seca. E matou mais de 10 mil dos seus próprios cidadãos. Se inscreva para não perder.